O rock and roll entrou na minha vida, da mesma maneira, talvez, tem entrado na vida de milhões de jovens espalhados pelo mundo. Né? A primeira vez que eu ouvi, que eu me lembro de ter ficado eletrizado realmente com o rock, eu já tinha ouvido algumas vezes no rádio, já tinha me chamado a atenção, mas quando eu fiquei eletrizado com o rock realmente foi quando do filme Jailhouse Rock, que eu assisti num dos cinemas lá do ABC, onde eu morava, e eu fiquei literalmente fascinado por aquela música. Aliás, uma coisa que acontecia com todos os jovens de uma maneira geral. Vamos começar, nós estamos aí em 1957, 1958, mais ou menos. Havia em São Paulo um programa chamado Crushing Hi-Fi, que era apresentado pela Celi Campelo, pelo Tony Campelo na TV Record. E eu assistia esse programa, né? Era um programa que tinha uma audiência realmente muito grande. Era um show de TV com jovens, com conjuntos, e foi exatamente o princípio do movimento do rock and roll, que seria, na realidade, aquela coisa que resultaria mais lá na frente no que ficou conhecido, no que se chamou de movimento da Jovem Guarda. Este foi, na realidade, o embrião, ou foi a base, querendo ser mais objetivo, foi a base do que seria esse movimento. Então, os primeiros conjuntos aparecendo com Rebels, com Jet Blacks, com Jordans, com Rebels, inclusive, que não tinha nada a ver com Rebeldes, que seria o conjunto ao qual eu pertenceria na década de 60. Né? Na realidade, era um outro grupo, que tinha o Nenê, depois Incríveis, Clevers, né? Bom, na realidade, estamos aí no começo do rock. Eu cantava vários estilos de música e na realidade, eu participava de concursos e não estava assim de cabeça ainda no rock and roll nessa época. Mas a influência do rock era inegável. Havia Chuck Berry, Little Richard, né? Jerry Lee Lewis, o meu xará, né? Pat Boone, os cantores românticos, o Paul Anka, que fazia um sucesso enorme com as baladas, o Platters, enfim, uma coisa que... E alguns grupos que hoje não são tão conhecidos e tudo mais, que acabaram fazendo a cabeça do pessoal. Né? O surgimento do rock talvez tenha sido, em termos musicais, uma das coisas que na contracultura, né, mais representou esta mudança, essa coisa que colocou do avesso realmente todos os princípios e todos os dogmas e todas as coisas que estavam ali estagnadas e tal. Então a juventude, como sempre, tomou a dianteira disso e juntamente com o cinema, a arte foi evoluindo, e o rock, que era uma coisa que as pessoas diziam que ia durar meses, na realidade o rock and roll dura permanentemente no coração das pessoas, o rock é, na realidade, um estado de espírito mais do que uma música até. Somente a música, o rock é um estado de espírito. Eram músicas com melodias fortes, como Io Che Amo Solo Te, do Endrigo, que acabou se tornando meu amigo, eu conheci anos depois. Pino Donaggio, eram melodias fortíssimas, né? Gianni Morandi, as melodias eram muito boas e eram gravadas de uma maneira moderna, com aquele contrabaixo na frente. Aquela coisa bem... Né? Então, inclusive na época, me lembro que o primeiro disco que eu gravei, que foi com orquestra e tudo, eles dobravam o contrabaixo, aquele contrabaixo acústico, com a guitarra. A guitarra que faz... Era uma coisa dobrada, que se fazia aqui no Brasil. E essa balada italiana marcou muito essa coisa do Bob Solo, La Lacrima sul viso. E o pessoal gostava porque tinha um ingrediente popular muito grande. E algumas versões de músicas italianas, como por exemplo Tintarella di Luna, uma música italiana que tornou-se um sucesso sensacional, né? Na voz da Celi Campelo, que foi o grande ídolo de rock do Brasil, na realidade, o primeiro grande ídolo de rock do Brasil feminino, né? E que tomou conta do coração dos brasileiros com o Banho de Lua, né? E Estúpido Cupido, aquela coisa toda. Quando nós aparecemos,
Não houve assim um planejamento. Vamos criar um movimento musical. Não, eu já disse, essa coisa do rock vinha desde a metade da década de 50, com Elvis, com toda aquela galera que a gente já falou aí durante a entrevista. Acontece que, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, começou a aparecer um grupo de rapazes e de moças que tinham mais ou menos a mesma formação, as mesmas influências, como a Vanderleia, que foi crooner de orquestra, cantou na orquestra do Astor, por exemplo, não é? Como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, que tinha as mesmas raízes que o Jerry Adriani, de família italiana, vinha lá de São Paulo e tal, e começou a aparecer um grupo de rapazes e de moças, todos eles tentando a vida artística com aquela mesma tendência numa mesma época, e aquela coisa da sincronicidade, né? E as coisas começaram a se desenhar. E esse grupo começou a ser chamado de a turma do Iê, Iê, Iê. Como, por exemplo, o Renato e seus Blue Caps, que foi um dos grupos mais antigos do mundo, talvez, com a mesma formação, né? Fevers, né? E os próprios grupos que já foram citados aqui. A turma do Iê, 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 que era uma coisa que tinha a influência, não é preciso nem explicar muito por que era a turma do Iê, Iê, Iê. Porque toda música tinha Iê, Iê, essa garota, não sei o que lá, Iê, 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 tudo mais. E aí começaram a aparecer realmente os compositores que faziam especialistas em música jovem, era a chamada música jovem. E a turma do Iê, 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 em função do grande programa, do sucesso do programa da Jovem Guarda, acabou virando a turma da Jovem Guarda. E o Brasil fazia realmente uma música que tinha uma inspiração em Beatles, inclusive em termos de roupa, guarda-roupa, tudo mais, etc. Mas acontece que tinha uma brasilidade. Havia uma brasilidade muito grande naquilo que nós fazíamos, que se identificava com a grande quantidade das pessoas que nos assistiam. Então, a Jovem Guarda foi uma coisa que ela foi tomando um corpo, assim, uma coisa absolutamente inédita. As pessoas diziam que aquele movimento de música ia acabar em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses. E, na realidade, a Jovem Guarda provou exatamente o contrário. E hoje, muitos anos depois, 45 anos, basicamente, nós estamos aí com essa coisa da Jovem Guarda e com um público fiel, que aquele pessoal que viveu aquela época era fiel. A Jovem Guarda lançava moda, lançava as gírias, a maneira de falar, né? O Brasil parava para assistir o programa Jovem Guarda aos domingos. E a partir daí, eu acho que a história musical do país, ela teve um novo ingrediente. A Jovem Guarda, ela influenciou não só a música jovem, não só a Tropicália, não só Mutantes, por exemplo, como também influenciou outros e outros estilos musicais. Porque não havia a liberdade que a Jovem Guarda acabou colocando para as pessoas. Não havia a liberdade de expressão, na realidade, porque o Brasil vivia uma ditadura. Então, era preciso se tomar muito cuidado. Então, tudo era feito de uma forma cuidadosa, né? A Jovem Guarda sofria patrulhamento de direita, porque era uma coisa vanguardista e não agradava os mais caretas. Porque o cara que usava calça justíssima, que usava boca de sino e santo ao peito, mas não era homem. Porque a menina que usava saia muito curta, não podia. Entrar cá em carro do rapazinho lá, pegar uma carona, também não podia. Cabelo comprido, nem pensar, né? Quanto mais um brinco que o pessoal usa hoje. Se usa hoje, deve aquela coisa que se iniciou com a coisa da Jovem Guarda. Não estou dizendo que seja só por causa da Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda, na verdade, foi um estágio importante de um movimento que se iniciou, como nós estamos dizendo nesse nosso bate-papo. Não era a proposta da Jovem Guarda o lado político, mas a proposta da Jovem Guarda era empurrar os dogmas, as caretices, aquela coisa toda que estava estagnada, como eu já disse, empurrar e pular essas barreiras. E foi exatamente isso que a Jovem Guarda fez.